ter no programa aqui, que eu vi uma chamadinha de curso, né? Você se acha uma boa psicóloga? Você sabe dar conselhos? Venha comigo, um treinamento de um final de semana. Sabe, o psicólogo de formação, ele passa no mínimo 5 anos estudando o counseling, o aconselhamento. Aí vem uma pessoa e diz, né? Mas assim, diante de empatia, diante de um aconselhamento empático, você consegue dar bons conselhos, sim. Uma escuta empática para essa pessoa traz bons frutos disso. Por isso que eu trouxe conselhos e empatia. A gente vai conceituar a empatia, vai dar exemplos de bons conselhos e de conselhos não tão bons assim, e vai ser bem bacana. Maravilha. Eu quero dizer para o pessoal que está nos acompanhando com imagem, né, que só estamos no YouTube. O Facebook teve uma mudança aí na configuração, só estamos no YouTube, tá? E por incrível que pareça, eu não transmiti a abertura, mas a gente já começou falando aqui com a doutora que se conselho fosse bom não se dava, a turma diz, é uma linguagem popular, né? Mas a Sim, fala dela, sim. vocês não perderam nada no YouTube. Graças a Deus a gente conseguiu iniciar no momento da fala dela. Lembrando que o nosso chat já está liberado para sua interação no YouTube. Estamos exclusivamente no YouTube e agora também no site e na TV da Rede Cristã. O nosso site, redecristãobrasil.com.br. Estamos nas FMs 103,3, 96,3 no Play Store e no Apple Store. Também lembrando que o WhatsApp da Rede Cristã está liberado, né? O 98720 4989, 98720 4989. Para você interagir conosco, pode ligar ao vivo, mandar um áudio, né? Mandar uma mensagem de texto, e aí nós estaremos traduzindo aqui para a doutora Alexandra Manso. Fique à vontade, doutora, para conceituar aí, né? Vamos Empatia, conceituar a conselho, enfim. empatia para Empatia. começar a entender, né, para nos nortear na conversa de hoje. Então, empatia é a capacidade de sentir e compartilhar as emoções de outras pessoas. Né? O ser empático é se colocar no lugar do outro, é sentir, compreender o que esse outro sente, acatar essa pessoa que está no momento fragilizada por alguma situação, adoecida, entendeu? Então essa interação, ela é a empatia. E quem é empático acaba também, além de receber essas emoções, acaba transmitindo boas emoções. É isso que tende a fazer esse equilíbrio emocional na outra pessoa e dar bons frutos desse momento, desse aconselhamento empático. Não é? Então, quando a gente tem consciência das nossas emoções, assim, do presente, como um apanhado dessas vivências, tanto que a gente diz assim, eu já vivi tanto sofrimento, tanta coisa. Então, essas emoções, boas ou ruins, vão nos compondo e a cada vez das nossas vivências, que nós não viemos a passeio, não é, para este mundo, então a cada vivência tida, a gente acaba compreendendo melhor esse outro, vai aumentando ou não o nosso nível de empatia com o outro, não é? Então, é por aí. É um bom caminho para providenciar, né, para proporcionar bons aconselhamentos para quem nos procura, quem a gente encontra durante a nossa vida em si, seja parentes, amigos, colegas de Nesse trabalho, ou simplesmente aspecto, pessoas que nos encontram. mesmo com essa relação de empatia, mesmo com esse sentimento, se é que posso definir como sentimento, o conselho, ele ainda assim deve ser diretivo, doutora? Aí é que está. Quando a gente trata de um aconselhamento pró-empático, que a gente vai falar mais para frente, aí a gente tende até uma coisinha, um comportamento meio vicioso, sabe? De direcionar certas coisas de acordo com os nossos valores, de acordo com a nossa velocidade de pensar, de agir, de se comportar.
Mas, felizmente, nem todos não pensam iguais, não é? Há pensamentos diferentes, isso é enriquecedor para o ser humano. Então, a ideia não é ser pró-empático, ser o excesso, né? É ser empático, dar tempo ao outro, e isso é interessante. Falando em interessante, uma coisa muito interessante, um bom exemplo de empatia logo desde o início de nossa vida, não é? É quando tem muito bebê junto, que se um chora, aí acaba chorando o outro, chorando o outro, chorando o outro. Entendeu a questão da empatia? Já daí, quem nunca viu um berçário, chora um, chora de repente tá aquele silêncio, aquela paz, aí depois começa a chorar, chora um, chora outro, crianças juntas, né? Aí começa a ver o outro chorando, aí chora também, principalmente na idade de pré-escolar, né, de jardim da infância. Isso você vê muito. Isso é o início de nossa empatia, é o ser empático com o outro. Já é inerente do ser humano, faz parte de nós. Né? É uma condição muito humana isso. Interessante. Bob Martins, já entrando aqui no chat do YouTube. Boa noite, Bob. Fica à vontade, viu, doutora? Enquanto isso, a gente está compartilhando aqui o link de hoje, pedindo a todos que já estão nos assistindo, né? Já estão aí entrando no YouTube, para compartilhar o link de hoje. Fica à vontade. Então, vamos lá. Um outro bom exemplo de saber como está seu nível de empatia é quando a gente está no hospital, por exemplo. Ali você vê diferentes níveis de empatia. Você vê uma pessoa do lado sofrendo realmente, sentindo dor, muito incomodada, aí tem aqueles que vão só olhar, tá ali. Tem outros que vão, ainda acessa a pessoa, né, conversa, tenta fazer um carinho na fala, um carinho no corpo, né, quando se pode. E tem outros que dá vontade de abraçar, botar debaixo da asa, levar para casa, chorar junto, sabe? Aquele nível de empatia. Pronto, é por aí. Somos seres humanos, somos diferentes. Isso é muito... Tem gente que chora num filme porque toma aquela dor para si, né? Poxa, aquele mocinho sofreu o filme todinho, coitado. Aí já chora junto numa novela. E na vida real mesmo, muito de vida real. Aquela pessoa muito empática, né, que se comove. Tem outras que nem tanto. Esse é um bom exemplo, né? E tem o exemplo complicado, né, o exemplo negativo de empatia, que é o transtorno de personalidade social, que é a psicopatia, não é? Onde o sujeito ele percebe tudo que a gente está sentindo, ele percebe, mas ele não se sente compadecido daquela dor, ele não empatiza conosco. Então, muitas vezes a gente sabe, tem histórias de TV, histórias reais, histórias fictícias, que psicopatas, eles não, por não se compadecer, eles provocam o que o desejo deles pretende, independente se vai causar dano ou se vai causar alegria a você. E ele não está nem aí, porque não é empático, apesar de perceber tudo isso, todo esse dano que ele está causando, ele não se importa. Isso aí é uma outra função cerebral, é uma outra função mental, que se chama teoria da mente. É quando a gente reconhece do outro, né, as dores, que percebe, né, faz a leitura do sujeito, né, aí percebe que está triste, que está ansioso, que está feliz, né. Essa leitura feita, teoria da mente. Agora, a leitura feita e partilhar desse sentimento, empatia. É interessante, né? Aí o psicopata chega até a teoria da mente. Percebe, compreende, mas não está nem aí para o que você está sentindo. Então, empatia zero. Mas não Egoísmo? É sem sentimentos. Egoísmo? Egoísmo não é desprovido dessa empatia mesmo. É um transtorno, né, de personalidade, é uma condição mental. Jéssica Porque tem Lima. gente que não é psicopata e é egoísta. Jéssica Lima no YouTube. Boa noite. Gostei da abordagem de hoje.
Tem uma Obrigada. pergunta. É comum, em quadro depressivo, a pessoa se sentir apática e insensível? Como lidar com a falta, da empatia? Veja só, num quadro depressivo, a pessoa está num abismo muito complicado, né? Em sentimentos, numa baixa autoestima, sabe? Muito triste, esgotado, afundado em certas situações que a empatia o que é? É o sentir-se no lugar do outro. Então ele não está com essa capacidade pela condição que está da depressão. Então, é impossível, assim, impossível não, mas é muito, muito difícil associar uma questão de um estado depressivo com um nível de empatia. E tem gente que até consegue ter, né, aquela coisa, mas é muito complicado, porque se está realmente num estado depressivo maior, então numa depressão maior, ele está precisando de nossa empatia. Aí realmente ele se torna apático ao mundo. Não, aí vem aquela questão da teoria da mente, não que ele não perceba que alguém está preocupado com ele, sensibilizado com ele, mas ele não consegue fazer essa interação. Ok, doutor. Isso não, E não a tem... lida com ele é terapia, é autoconhecimento. De repente, quando o estado é muito mais sério, uma interação medicamentosa, não é um tratamento psiquiátrico e psicoterápico. Isso não tem nada a ver com a perda de amor pelo próximo, né? Isso é um momento, né? É um No caso da sintoma depressão, da sim. depressão, né? Ok. A perda de amor pelo próximo, às vezes algumas desilusões nos deixam numa situação Sim, temporária sim, disso, não sim. é? Às vezes algum luto amoroso, por exemplo, não é? Uma desilusão, uma decepção, mas sai, né? Não é uma condição permanente de Perfeito. desacreditar. A pessoa até num primeiro momento acha, né, que está desacreditado de certos sentimentos, mas passa. E a vida mostra isso. Ok, doutora. É, bem, fique à vontade. Então tá. Pronto, muito provavelmente as pessoas que têm. Ah, vamos falar uma coisa. Autismo, o transtorno do espectro autista, também a questão da dificuldade da empatia é bem marcante com eles. Então, pode dificultar esse desenvolvimento das interações sociais, dos afetos. Mas pode ser trabalhado e acompanhado desde o início, um diagnóstico bem inicial, bem precoce disso. Todo um trabalho é voltado para isso. Um treino de habilidades sociais é feito com essa pessoa, sabe? E um apoio de psicomotricista, um apoio de psicólogos, especialistas em autismo. Lá na Sim Psicologia tem. Então, assim, tem isso para potencializar essas relações sociais desse sujeito, para trazê-lo a um convívio muito, muito habilidoso, muito, muito importante, bem desenvolvido para ele. Ok, doutora. Daqui a pouco eu vou colocar um áudio do programa passado da doutora Fabiana Prado. Estou fazendo a configuração aqui porque ela Sim, mandou sim, um sim, áudio para sim. nós e quando eu vim ver o zap da Rede Cristã já tínhamos terminado o programa. Mas quero mandar um abraço para ela, a doutora Fabiana Prado, que faz parte aí do Um espaço abraço, Fábio. terapêutico, né? Muito Isso. bem. A Jéssica Lima, ela agradece assim, que linda a sua fala. Oh, muito Passa obrigada, e a Jéssica. vida mostra isso. Obrigado. É, é verdade, é verdade. Fica à vontade, viu, doutora? Enquanto isso, eu estou Então aqui. vamos lá. Aonde chega os conselhos nesse momento? A gente conceitua a empatia, conceituamos situações que a empatia não está bem estabelecida por condições de transtornos, a questão do espectro autista. E agora, como é que ficam os aconselhamentos? Como é que fica o conselho diante de um aconselhamento empático, não é? Então, quando a gente se comunica de forma empática, né,
Com a empatia, o foco não é você. Você não vai comentar, por exemplo, o pastor chega com uma dor na coluna terrível, aí eu faço, olha, pastor, eu acredito na sua, mas a minha, sabe aquela coisa? Pronto, a empatia. Fale, pastor, a sua dor, a sua extensão da dor, quanto isso prejudica ou limita a sua vida. Entendeu? Eu estou falando, citando uma dor física, uma dor de coluna, mas de repente alguma decepção, alguma situação de demissão ou alguma coisa desse tipo, não é assim, o foco é o outro. O foco é quem está falando, não é você é ouvinte. E é uma ouvida, né, uma escuta, sem avaliações, sem julgamentos, para que a pessoa se sinta à vontade de expor, de abrir seu coração para você. Sabe? Isso rende frutos maravilhosos, isso dá um lucro para a pessoa, que ela tende a sair daquela situação a partir de uma fala, a partir de uma escuta empática, a princípio. Sabe? Esses aconselhamentos seriam: como é que você se sente? É uma coisa de fazer pensar, não é uma coisa diretiva sua, porque os meus valores podem não ser os seus. Mas é uma coisa, é uma escuta, é muito mais do ouvir, sabe? Mostrar-se presente de corpo, de mente, sabe? O corpo fala, a gente sabe, o corpo do outro fala, a gente percebe quando está incomodado, quando está... As expressões faciais dizem que está triste, que está preocupado. Então a gente percebe esse todo e a gente também se demonstra solícito a essa pessoa, se demonstra empático, solidário. Chega-se, aproxima-se, olha nos olhos, um olhar tenro, um olhar carinhoso, sabe? Isso rende frutos espetaculares. E posso continuar? Pode continuar, doutora. Pronto, então, por exemplo, incentivar uma reflexão para essa pessoa. E agora, o que você acha que pode acontecer em tal situação? Entendeu? Repetir palavras dessa pessoa para poder ele entender como é que ele está agindo, porque tem gente que fala tão na impulsividade, tão sem pensar, que não entende. Aí, olha, aí a gente fala: olha, você está triste por quê? Você falou que está muito triste por causa dessa situação. Então, assim, o que é que você acha que pode acontecer diante disso? Não é? Aí, você acha que é uma boa hora de conversar nesse momento? Aí vão analisando, vão refletindo. Você não vai impor suas vontades, você não vai impor suas diretrizes. Você vai fazer a pessoa pensar. Entendeu? Isso é importante. Certo, doutora. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat do WhatsApp. Como é que estamos? Bem, fique à vontade. Pronto. Então, assim, quando a pessoa é acolhida dessa forma bem empática, né, as consequências são inúmeras. A gente pode citar, por exemplo, mostrar que esses sentimentos dessa pessoa são válidos, sejam eles de tristeza, sejam eles de medo, né, sejam eles de desespero até em certos momentos. Né, e essa escuta vai trazer para essa pessoa alívio nas tensões, porque a partir do momento que ela reflete, ela vai respirando, né, ela vai vivendo esse momento com você e vai analisando isso, o que é que está passando na vida dela, sem ser num momento furtivo de tomar alguma ação que ela possa se arrepender depois. Imagine se não tivesse essa barreira empática e só sobrar o enfrentamento para essa pessoa. Já pensou? Que efeitos danosos poderiam ocorrer? Eu vou quebrar tudo. Não, vamos sentar, vamos respirar e vamos conversar. Sabe? Então, isso é uma situação de empatia, de um aconselhamento empático. E é importante motivar, dividir essas experiências. Ele se empolga, ele ou ela, se empolga a dividir essas experiências com você, porque sente em você acolhimento. Sente em você a importância de expor esta dor. E vai saber que você não julgou por essas falas.
não julgou pelo meu valor, eu estou escutando esse outro, né? Isso é importante. E diante dessas reflexões, acabam buscando e por muitas vezes encontrando soluções para o problema vivido naquele momento. Não é legal? Não é importante? É legal demais. Mas assim, todo cuidado é pouco, né, com relação ao conselho, porque é como fármaco, né? O mesmo não serve para todo mundo, né? Por isso que é interessante levar a reflexão. Por isso que é interessante repetir a fala do outro. Ah, eu quebrei tudo lá em casa no momento de raiva. Aí, como é? Você quebrou. O que você sentiu? Como você estava? O que iniciou? Aí já vai. Você acha que foi tanto assim quanto precisava? Por quê? Ele até vai repetindo, ele ou ela, vai repetindo a frase depois. Rapaz, eu não devia ter feito assim. Eu podia ter pensado tal coisa. Olha aí, as saídas, as soluções, né? Perfeito, doutora. Só com algo, só com uma comunicação empática. Bem, estou esperando o pessoal interagir conosco. Enquanto Vamos isso, embora. vamos Vamos ouvir conversando. um áudio aqui Sim, sim, sim. da doutora Fabiana Prado, tá? Certo. Ela mandou isso, pessoal, no programa passado. Eu que cometi a falha, né, de não observar o WhatsApp antes de terminar o programa. Mas aí, corrigindo a minha Falha falha, desculpada. Não se aperrei, não. corrigindo a minha falha do programa passado, vamos ouvir a doutora Fabiana Prado. Vamos lá. Aqui a gente vê e escuta, né? É o perfil dela aí na tela já já. Vamos lá. Sim. Boa noite, pastor Amaro. Boa Boa noite. noite, a doutora Alexandra Manso e a Pois é. doutora Elizabeth Lima. Eu gostaria de agradecer por essa oportunidade de divulgação, pastor Amaro, da Cinco Psicologia. E nós acreditamos que fomos unidos por um propósito de ajudar vidas, né, a transformar e restaurá-las. Né? Uma boa noite e muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Fique com Deus. Amém, minha querida. Ela falou do espaço terapêutico, assim, psicologia. Inclusive, já colocamos na tela hoje aqui o, Certo. o espaço aí, né, para o pessoal ter mais conhecimento. Depois a gente fala sobre o espaço terapêutico aqui no programa novamente, também Perfeito. dos atendimentos da doutora Alexandra Manso. Ezequias Manso entrando no YouTube. Boa noite, doutora Abraço, Alexandra, Zequias. pastor Amaro. Boa tarde, Ezequias. A Boa doutora, noite. boa noite. Boa noite. Fique à vontade, viu? Porque essa questão do que a senhora começou a tratar hoje, e a gente já viu aqui a interação da Jéssica, a gente percebe que é algo bem mais sério do que a gente possa imaginar. Dia Sim. desses, nós lhe parabenizamos que a senhora consegue pegar um tema que parece esquecido e não falado, e a senhora mexe e a gente percebe uma identificação Está do tão próximo, internauta, não do é? ouvinte, de Está tão repente, ali na nossa soleira de porta, não é? Está tão junto exatamente. da gente, Aham. não Como é? essa questão do conselho, né? Essa questão da empatia, principalmente. Isso. Como a Jéssica colocou aqui, que parece ser um sintoma, né, do quadro depressivo, a empatia, No caso, a apatia, a né? apatia, né? É, E a a gente falta da empatia. normalmente não pensa nisso, né? Isso é basicamente só para quem está vivendo a situação ou quem já passou por ela, né? A gente tem momentos que nós também estamos apáticos, né? Quando a gente está no olho do furacão, tem momentos que a nossa empatia não está tão alta, não. Mas felizmente nós encontramos pessoas empáticas por nosso caminho, né? E nos ajuda, não é? E é uma ajuda psicológica realmente, um apoio. Psicologia não é só uma questão de uma psicoterapia extensa, não. A gente atende, a gente fala situações focais de um luto, de uma perda, entendeu? A gente tem a questão da psicoterapia breve, que a gente chama, que são situações muito pontuais da pessoa,
entendeu? Um fim de algum ciclo, por exemplo, eu vou viajar para outro país, minha família vai ficar toda aqui, eu estou indo para um outro estado fazer um curso, vou passar 2 anos, isso traz uma ansiedade, sabe? Então a gente tenta equilibrar isso, como o caso de Elizabeth, a doutora Elizabeth trouxe na semana passada, a questão de um preparo para uma maternidade que traz uma ansiedade, não é uma questão, uma condição de uma vida inteira, mas tem situações que nos deixam oscilando emocionalmente, que nos deixam apáticas em certas situações. O burnout, como eu trouxe a questão do trabalho, ele traz uma certa apatia, porque a gente está esgotado, eu não quero mais ir trabalhar por causa da situação lá que está muito ruim. Aí vem alguém com a comunicação empática, que vem com o aconselhamento empático e tenta nos tirar dessa fogueira aí, sabe? E tem o acompanhamento psicológico nessas questões, sabe? É bem rico quando a gente consegue esse apoio. Né? Um retorno extraordinário, como eu já citei algumas coisas aqui que são bem bacanas, a questão de motivar de experiências, um alívio emocional que traz esse aconselhamento, essa empatia, não é? Uma melhor motivação para buscar soluções, não é desistir, não é jogar a toalha, não é? Porque desistir muitas vezes não é uma opção, não é? Não temos essa oportunidade, eu acho que não é nem tão bom estagnar numa situação complicada, né? Então é tentar sair dela. Empatia. Sozinho fica mais difícil, né? Fica, não é? Às vezes a pessoa não consegue. Tem gente que é muito proativa, resiliente, né? É uma palavra que está muito na moda, muito bonitinha, né? Mas é de uma importância extraordinária, né? A resiliência, ressignificar dores, não é? O que foi feito a você no passado, que lhe causou dor, que lhe causou muita tristeza, ele não vai sair porque está lá no passado. Você não tem como mudar isso, mas você tem como ressignificar esta dor para você, né? Diante do que você representa hoje, do que você é hoje, sabe? Então isso tudo compõe essa pessoa, né? Essa ressignificação, essa resiliência diante dos fatos, essa transformação numa pessoa melhor, a melhor versão de si, é lindo. Parar para ouvir o conselho de alguém e de repente isentar-se da responsabilidade de suas escolhas e decisões e responsabilizar o aconselhador. Isso é a prática, doutora? Ou a pessoa tem que ter a consciência que a responsabilidade será sempre sua, de escolhas e decisões? Veja só, geralmente quem é diretivo vem aquela história do pró-empático, que a gente vai entrar agora nessa situação do pró-empático. Principalmente quando a pessoa não está na situação de poder tomar decisões, né? Como pois é, momentos agora, de ansiedade, de depressão, enfim. Compreender que o resultado das nossas vivências, aliás, que nossas vivências de hoje são resultados de atitudes, de direções que tomamos, é importante. Por isso que uma vez a gente comentou a questão dos monstros, né? Os meus monstros, eles existem. Agora, eu vou alimentá-los, eu preciso compreender que sou uma pessoa de qualidades e defeitos e vou tentar potencializar essas qualidades e tentar extinguir esses defeitos. E isso, as vivências, a compreensão de si, o autoconhecimento, isso traz essa lucidez, essa clarividência, inclusive, essa visão macro de si, né? De quem é você? Você é responsável pelas suas falas, pelos seus atos e opções, suas escolhas, né? E botar a culpa no aconselhador, se esse aconselhador indicou certos caminhos a você, ele não é um bom aconselhador, né? Ele vai lhe encaminhar, né? Vai nortear de acordo com seus desejos, suas crenças, suas opiniões, mas isso é uma construção muito de escolha daquela pessoa que busca o conselho. O aconselhador, ele tem até algumas ferramentas técnicas, como é o caso da psicologia,
mas é para fazer o sujeito se descobrir e compreender-se naquele contexto que a gente está colocando e seguir pelos próprios pés, né? Seguir os próprios passos. No caso da psicologia, é muito por aí. Ok, isso é importante até porque nós temos um público religioso muito grande, né? E às vezes as pessoas querem que o líder religioso, o líder espiritual, é que resolva a sua vida, dirija a sua vida. Né? Nós vivemos numa sociedade, as pessoas têm opiniões próprias. Existe um líder, no caso do senhor, é um líder espiritual, mas tem coisas que você precisa tomar rédeas de suas ações. Sempre. Claro que sob uma regência, né, de leis e de diretrizes, assim queira, mas as atitudes são suas, não é? A responsabilidade é sempre pessoal, né? Isso. É isso que eu disse. As atitudes são do sujeito, são da pessoa, né? Fique à vontade, viu, doutora? Estou esperando Então, o pessoal entrar, interagir. Lembrando que o falar. WhatsApp também da Rede Cristã, caso você não queira se expor, está liberado. 87204989. Tá? Fiquem à vontade. Então, vamos falar da situação da comunicação pró-empática, que é justamente desconstrói toda a situação da empatia. É o não fazer. Por favor, não façam. Por isso que eu deixei para o final essa opção assim para... Não posso. Eu tenho que refletir como eu vou falar. Aquela questão do impulso inicial, de reagir e direcionar a situação, dar uma solução pronta para aquela pessoa, sem que ela reflita, aquela decisão não vai ser autêntica da pessoa. Vai estar muito contaminada da sua fala, do seu valor, entendeu? Se eu falar de uma situação... Deixa eu ver, de uma situação assim, mas eu quero que você vá por tal caminho, que você vá para o atendimento em Recife, digamos assim. Eu quero que você vá para lá. Mas aí isso é o meu direcionamento. Eu não estou deixando a pessoa pensar o que é melhor para si. Não é? Então é uma situação, um impulso inicial de reagir, de direcionar uma solução para a pessoa. Aí vem aquela história da receita de bolo, que não cabe para todo mundo. Deu certo comigo, viu? Faça por aí que tá certo. Não é bem assim, não é. De repente deu certo para mim, mas não deu certo para a pessoa. Então eu preciso respeitar o tempo, as escolhas, né? As crenças, os desejos, enfim. Okay. Então esse tipo de aconselhamento, né, tem um caráter de receita de bolo mesmo, né? Prescrição, né? De avaliação, como quem eu estou te achando fraco demais. Por favor, vamos parar com isso. Veja que conselho maravilhoso, só que não faça, entendeu? E promove, até em certos momentos, uma postura de conformismo para essa pessoa. Deixa pra lá isso, menino, segue tua vida, vai pra frente. Aí perde certas oportunidades de vida, de potenciais sucessos por conta do deixa pra lá, não liga não, também não é assim. Que é aquilo que a senhora falou no começo do programa, nem todo conselho é aconselhável. Nem todo conselho é aconselhável, né? Assim, deixa pra lá, não liga. Ou então, isso é frescura, vai chorar por isso aí. É sério, aí pronto, aí já vai. Aí vai em confrontamento, a pessoa se trava mais, não se abre, pronto, guarda para si, né? E mais para frente vai acontecer de novo. Há quem se engasgue com um mosquito e engula um elefante, né? Aí a pessoa, o comunicador pró-empático, né? Que é tudo quer resolver no ato, imediatamente, aquela coisa toda, ele tende a negligenciar o sentimento alheio, né? Ele quer resolver. Olha, você vai ficar bem agora, pim, é feito uma varinha de condão, de fada, né? Só que o tempo real desse sentimento, de digerir esse sentimento, e aí, onde é que fica a minha subjetividade, o meu eu, né? Aí a pessoa se sente julgada, se sente incompreendida, né? Acaba segurando mais para si as dores,
Rapaz, daquela outra vez que eu me senti triste, me mandaram calar a boca, me disseram que era frescura, eu desisto, vou mais nada, vou fazer mais isso não, e pronto, acabou. Aquele sujeito não se abre mais para ninguém. Aí complica. Ok, doutora. Essa questão da pessoa sentir-se apática tem a ver com algum quadro clínico necessariamente ou só psíquico, doutora? Às vezes pode haver. Tem a questão da TPM, sabe? No caso das mulheres, esse turbilhão de hormônios, sabe? Tem situações de patologias, né, que podem acontecer sim, podem acometer. Sheila, você está sentindo uma dor sempre, uma dor frequente, uma dor intensa que lhe tira a paciência. Olha aí. Aí como ser empático diante de uma situação um pouco adversa, física, né? Como ser? Não tem como ser. Então é tentar ver o com o todo. Nós somos seres psicossociais e espirituais. Então o todo tem que estar andando em harmonia. Ezequias Manso, muito bom tema. Tivemos na empresa que trabalho uma dinâmica que falava sobre isso, o aconselhamento positivo. Pois é, um Isso é uma aconselhamento categoria positivo. Isso é uma categoria agora a modalidade de aconselhamento Não positivo, existe a negativo? psicologia positiva já há um bom tempo. É até uma vertente nova que ela tende a focar realmente nas situações positivas. Não é um estudo mais recente do que a psicologia, que já é recente, não é? Mas ela bebe das outras fontes anteriores, como por exemplo a psicanálise, como por exemplo as origens, né? Ela acaba ficando mais plural, porque felizmente o pensamento científico ele não se encerra, né? Os cientistas eles são eternos observadores. O sujeito do século passado não é o mesmo sujeito de hoje, da década passada já não é o de hoje, não é? A gente tende a nos mudar, né? Cada geração ela muda e a psicologia muda junto, porque ela é composta de seres humanos, de emoções, né? Então a gente vai se adaptando. Emoções que estão bem assim à flor da pele, né? Por conta da situação Sempre. toda pandêmica e enfim. Laelson Vivian. Boa noite, doutora Alexandra. Boa noite. E nosso pastor amado. Que Deus continue abençoando todos vocês. Obrigado, Laelson. Obrigada. Tiver alguma pergunta para a doutora, pode fazer aí no chat do YouTube ou no WhatsApp da Rede Cristã. Podem mandar áudio também, viu, pessoal? Podem mandar áudio. A exemplo da doutora Fabiana. Deixa eu até ver o zap agora para não Por favor, observar não é? depois, não cometer a falha do programa passado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que eu fico falando, manda o zap e tal, mas eu fico tão focado também no chat aqui, não olha. Olha a Tá confusão. vendo? Qual é o conselho que a senhora dá para mim com relação a isso? Olha o zap. Olha o zap. Aí eu sou diretiva. Tem coisa que você tem que ser bem diretiva. Um abraço aqui para André do Detran, Maria do Cordeiro, a Laércio de Igaraçu, foi o que entrou conosco exatamente agora no YouTube. Valeu, Sim. Laércio. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Doutora, fica à vontade, viu? Pronto, tem muitas frases icônicas que quem nunca escutou na vida, né? Então, nada justifica isso que tu tá com medo, não faz sentido. Já imaginou a gente escutando isso? A gente é atemorizado, fragilizado, escutando esse tipo de coisa. E é considerado pró-empático porque ele tenta bloquear o que lhe causa dano. Só que o bloquear que lhe causa dano é como se fosse levar a poeira para debaixo do tapete. Um dia aquilo vai explodir. E de repente pode explodir numa coisa mais séria, num dano maior. A mesma coisa, não precisa chorar, não é tão a sério isso. O choro faz parte, o extravasar faz parte, né? Esvaziar-se para se encher de coisa boa, né? Vamos trabalhar um pouquinho o lúdico da história, vamos esvaziar para se encher de coisa boa. Então, refletir sobre isso, todos os sentimentos, todas as emoções, o medo e a tristeza são emoções complicadas, mas nos compõem, a ansiedade nos compõe. Então, vamos compreender isso de forma
positiva, de forma que a gente consiga lidar com isso para a vida, né? Então, assim, fica assim, não, logo tu vai esquecer isso e não trabalhou. Aí, de repente, uma outra situação complicada, às vezes até de situações diferentes, mas tem um link dentro da sua mente que você lembra tudo e retoma aquilo com a dor do presente, do passado, sabe? Isso chega em consultório, isso chega no atendimento de uma forma absurda e muito danosa quando não é trabalhada, entendeu? Então, não guardem seus sentimentos, conversem com alguém que confie, que sabe que vai escutar, entendeu? É importante compartilhar esses sentimentos, é importante, é importante. Falar é uma necessidade, ouvir é uma arte, né? Virou uma arte, doutora, é verdade. Isso. Estamos aqui com uma mãe aflita, né? Porque sem motivos a filha resolveu sair de casa. Que conselho se dá a essa mãe ou a essa filha, doutora? Pois é, veja só. No mínimo ela está numa angústia tão grande. A mãe? Não, no A, caso, essa a filha filha resolveu que sair de resolveu sair casa. de casa. Deixou a mãe muito mais aflita, mas ela saiu de casa. Eu não tenho nem como ser diretiva numa situação dessa, porque eu não entendo por que ela saiu. Eu até não sei. Mas eu imagino sua aflição como mãe, entendeu? E imagino também a aflição da menina por ter saído de casa, da A filha por ter motivação, né? A saído. motivação, né? A Quer dizer, não é do motivação. nada, né? Como ela de E repente está colocando não é do aqui. nada. Provavelmente aquilo foi construído e elaborado, Uhum. não é? Que chegou a este ponto, não é? Falta E de eu imagino diálogo que é é um uma dos dor gatilhos. coletiva. A falta de diálogo, às vezes, é um dos gatilhos muito forte, né? É, Não só para uma situação dessa, de filha e mãe, como conjugal, enfim, amizade, etc., né, doutora? todas as Todas relações, as né? relações, né? Luiz Carlos Boa pergunta: noite, Zé Luiz. como podemos identificar se uma pessoa é empática ou não? Eu já ia dizer antipática. Pessoa é empática ou não? Ele quer saber como identificar. Não precisa nem a boca falar sobre os carros. Até os gestos, sabe? Um posicionamento, um olhar mais carinhoso, um olhar mais tenro. Você percebe um olhar de desprezo, a gente percebe um olhar de desprezo, um olhar atento, sabe? Até um posicionamento de corpo. Imagina, eu ficar sempre retraída assim, não estou nem aí. Só que a minha forma é me posicionar para que me sinta mais próxima. Eu estou na minha casa, estou a quilômetros de muita gente, mas eu me sinto incluída e busco incluir. Isso é empatia. Isso é perceptível. E quando a gente abre a boca sem julgamentos, por exemplo, deixa de frescura, isso é bobagem, não sei o quê. Quando eu não faço esse juízo de valor e pergunto o que é que está acontecendo, eu lhe compreendo, entendo você, e o que é que você pode fazer em relação a como você lidou com isso, o que você acha que pode acontecer. Você acha uma boa conversar nesse momento, agir de alguma forma nesse momento, só de forma positiva, trabalhar a agressividade? Isso é empatia, isso é perceber empatia nos gestos, nas falas, sabe? Na expressão facial, corpórea, enfim. É fácil fazer a leitura. Ok. Né? Porque a Continua. gente sente logo quando alguém nos Se trata mal. percebe, é verdade, se percebe. Agora, toda pessoa que é carismática, ela realmente é uma pessoa Empática? acolhedora, doutora? Essa pessoa Olha, geralmente sim. Geralmente sim. A não ser que esteja tão falsa, tão vestida em uma fingida, né? persona, um dia a máscara vai cair. Né? Um dia a pessoa se cansa daquele comportamento, né? Daquele jeito de ação, né? Existe algum De ser traço um de ator. personalidade que identifica isso? O histriônico, o narcísico, geralmente ele tende a articular, né,
as emoções dos outros, né? Para mostrar-se solidário, acolhedor, atraente, né? Mas se percebe a sequência das ações quando a pessoa não se conhece muito, a pessoa a outra pessoa que convive com essa pessoa percebe a questão de um ar de manipulação, quando você sente que o seu desejo está preterido, o seu desejo está negado, adiado, né, suas vontades, suas escolhas, diante dessa vontade impositiva dessa outra pessoa. Aí, cadê a empatia? Tem não. Porque só tem um escolhendo, só tem um dando diretrizes, não tem um trabalho conjunto. Tanto é que o desenho, né, o desenho do card de hoje é um colocando o coração no outro, sabe? É uma troca de sentimentos, né? Porque o coração é muito significante, né? Muito significado de sentimento. Então, ou seja, a empatia é isso, aquela troca. Eu coloco parte de mim, você me dá um pouco de você e a gente vai construindo junto e vai seguindo. Interessante. Eu não tinha nem observado essa questão do card que a senhora falou Pois agora, pode olhar. né, na correria. Eu vou até São duas aproveitar. pessoas trocando os coraçõezinhos assim, Eu vou um colocar aqui. preenchendo o outro. Eu vou colocar aqui na tela. É bom porque a gente consegue colocar aqui na tela para chamar a atenção do pessoal. É sobre esse card. Foi interessante essa sua fala agora, né? Na tela aí para o pessoal ver os conselhos e a empatia. Realmente, tem um colocando o coração dentro do outro. Que massa! Tá vendo? É Legal. empatia. Uhum. Entendeu? Então, assim, em relação ao meio, né, é muito cultural nosso, que a comunicação empática é muito aceita, muito linda, muito praticada, só que ela precisa se compor de alguns itens. Por exemplo, você não tem como praticar a comunicação empática, o aconselhamento empático, se você não se importa com aquela pessoa. Esse é um ponto-chave. Né? Se você não se importa, você não está nem aí e a pessoa acaba percebendo. Né? Uma vez, uma menina na clínica disse, eu percebi que a minha psicóloga não estava nem aí para o que eu estava falando, porque ela fez assim, ó. Quando ela começou a falar, acabou, perdeu a paciente. Não está nem aí. Cadê a empatia dessa profissional, desse profissional? A pessoa. Cadê o importar-se com a pessoa? Ela na frente da pessoa virou os olhos e simplesmente está nem aí para o que está falando. Isso é péssimo. Né? Felizmente ela procurou ajuda novamente e seguiu. Imagine se ela tivesse se fechado para sempre. Ixi, todo serviço de psicologia é horrível desse jeito, eu estou fora. Quero não. Olha só. Né? Então é importante queima os outros profissionais. Né? Não é? Olha, a gente sabe que nem todos são iguais. Nem todos, mas né? aí diz, a primeira impressão é que aqui fica, né? Segundo o senso popular, né? Como diz sabiamente o Dr. Flávio Henrique, tem psicólogo que tem que estar do outro lado do divã. Ele diz. Mas, enfim, então é importante prestar atenção aos sentimentos das pessoas e mostrar-se que está dedicado totalmente a ouvir essa pessoa, a ouvir suas questões, sabe, a expor aquele sentimento, a estar proposto né, a falar, a ser solidário, a partilhar daquele sentimento com ela ou com ele, né? Então é isso, observar como essa pessoa se expressa por falas, por expressões, por gestos, até para enriquecer o diálogo. Tu tá falando que tá com raiva, mas eu tô vendo até você cedendo um pouquinho, até com um ar de sorriso, ou seja, há uma chance disso não descambar para uma violência? Será? Disso, eu estou percebendo você com a carinha mais calma agora. Será que isso vai realmente ter que partir para uma agressão ou ter que acabar dessa forma tão brusca? Alguma coisa desse tipo, uma briga no trabalho, por exemplo, porque está afobado com o chefe que sair, mas o rosto dele percebe-se que tem uma atenção, um cuidado com a empresa e
rapaz, eu estou vendo que não é tão bem assim como você mesmo está pintando, não. Eu estou vendo que você está sentindo com isso. Como é que você está se sentindo agora? E já vai pesquisando, já vai sentindo isso. Então, vê se consegue compreender como ela se sente enquanto conta, né? Não apressar para resolver logo, deixa a pessoa falar no tempo dela ou no tempo dele, né? Para não chegar rapidamente a isso, porque a gente fica assim, sim, e aí? Aí a pessoa vai, né? Toda cheia de dedo, porque tá abrindo seu coração lá e você fica, e aí? Aí fica toda fechada, né? Fizesse o quê? Isso, sabe? Aquela coisa, nada a colaborar. Não, dê tempo. Espere chegar toda a história. Seja solícito a isso, antes de afirmar ou dizer qualquer coisa. Isso é importante. Porque ela vai se sentir acolhida e ela vai falar e vocês vão chegar em soluções, né? Importante mostrar que está tentando compreender o que está vivendo, está sendo solidária àquele sentimento complicado e que sente aquilo, você está no mundo, então em algum momento você sentiu aquilo, não na mesma intensidade, não vamos medir intensidades. Por exemplo, eu estou tão triste porque o meu chefe brigou comigo, menina, eu passei por isso, mas eu levei de boa. Mas tem gente que não leva de boa. Então vamos respeitar o sentimento do coleguinha, né? Isso é interessante. Então, buscar imaginar como seria passar por essa situação. Você, isso é um tratamento seu consigo, né? Buscar tentar compreender como é que se sentiria diante daquela situação, como é que se sentiria vivendo aquilo que aquela pessoa está passando. É o colocar-se no lugar do outro, sem estar lá. Sem estar lá. Para não perder as rédeas de sua própria vida. Você não vai se anular porque o outro está arrasado, está triste. Você vai passar junto com aquela pessoa. Mas você tem as suas próprias emoções, você tem seu posicionamento na vida. Mas como é que você se sentiria? Então você vai compreender o que aquele outro está sentindo. Isso é fantástico. Fantástico, né? Tem uma palavra de Jesus, tem uma palavra de Jesus que ele diz, olhai por vós, né? Ou seja, se coloque no lugar do outro. Luiz Carlos, ele faz outra pergunta e quem chegou para participar aqui foi a doutora Ana Lúcia. Eu até pedi para transformar em áudio o texto dela aí no WhatsApp, mas vamos lá, Luiz Carlos. Existe algum exercício para se tornar uma pessoa empática? Será que os políticos fazem uso? Menino, existem exercícios sim, mas eu não sei se eles seguem, não. Sabe, eu falei bem pausadamente para ver se me faço entender. Mas, assim, existe sim uma questão de treinamento de habilidades sociais. Né? No caso de autistas existe isso, né? do TEA, né? Transtorno de espectro autista. E tem para as pessoas mesmo, a gente leva isso para a nossa ação da clínica. Sabe? O trabalhar, como é que você se sente diante disso? Como é que você age? Qual é o sentimento que está dentro de você? A falta de políticas públicas mais substanciais já refletem isso, né? Já seria um ponto bem positivo de empatia. Não é? Mas, assim, existe sim esse treinamento, sim. sobre de habilidades sociais, sim. Existe. Até porque o ser político, independente de partido, né? Ele reza que a pessoa seja esse elemento empático, né? Mas também não vamos confundir boa oratória com empatia, não. Não, longe disso, né? Mas o ser político, porque essa questão da oratória e tudo mais, aí já puxa mais para o lado partidário, aquela coisa assim. Eu digo o ser político, né? A senhora é um ser político. Entendi. Ana Lúcia Cunha, boa noite, doutora Alexandra. Boa noite, querida. Boa noite, pastor Amaro. Tem momentos que estamos silenciosamente vivendo as nossas dores, mas encontramos no caminho pessoas de alma tão sensíveis que nos acolhem sem nem esperarmos. Ela continua. Acho que a empatia pode ser praticada quando saímos do foco e dedicamos atenção ao nosso próximo. Isso. Eu até pedi para ela transformar isso em áudio, porque isso aqui não foi nem um comentário, foi uma poesia, né? Ela arrasa.
Doutora Ana arrasa. Pois é, entendeu? Quando a gente está no foco mesmo, como ela falou, quando está no meio da fogueira, é meio complicado ser empático, né? Até gera uma apatia, que parece que a gente não quer contaminar os outros. Mas quando a gente sai um pouco do nosso foco, quando a gente está disposto a gente consegue. Em níveis diferentes, cada um na sua capacidade, na sua potencialidade, mas a gente consegue sim. Wagner Souza. Boa Noite, Wagner. psicóloga Alexandra. Boa noite, pastor Amaro. Boa noite a todos. Boa noite. A doutora Ana, ela atendeu um pedido meu, né? Aí dá um charme, dá um brilho ao programa. Ela mandou um áudio para nós. Boa. Então mande falar. Isso, vamos ouvi-la? Vamos ouvi-la. Vamos lá. No ar, a doutora Ana Lúcia Cunha. Boa noite, pastor Amaro, doutora Alessandra. Parabéns por mais um tema que nos faz refletir, de muito aprendizado também. Tem momentos que a gente está silenciosamente vivendo as nossas dores e encontramos pessoas no caminho de almas tão sensíveis que, mesmo sem a gente comunicar, a pessoa ela se prontifica a nos oferecer palavras de apoio, de solidariedade, de acolhimento. E são pessoas de almas tão sensíveis que, é como a doutora Alessandra tem dito, só no nosso olhar a pessoa já percebe que a gente está precisando daquele momento de uma atenção diferenciada. E são pessoas que a gente precisa valorizar muito a presença delas na nossa vida. Eu acredito que o processo de empatia ele pode ser praticado quando a gente sai do foco, quando a gente se retira desse foco da atenção e coloca a nossa atenção voltada para aqueles que estão à nossa volta, a gente começa a praticar esse processo de ser empático, de observar a necessidade do outro, de estar atento ao silêncio do outro. E eu acredito que esse processo de exercitar a empatia, ele vai nos permitindo ser mais humano, ser mais gentil, ser mais acolhedor com aqueles que estão à nossa volta. Parabéns por mais um programa. Boa noite a todos. Boa noite. Tá vendo? Fica legal, né? Quando o pessoal participa, assim, com áudio e tudo. Sim. Isso, doutor. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Pronto. Pode falar, doutora. Fica à vontade. Pronto, então é isso. É por aí. É o colocar-se no lugar do outro, como o desenho disse, como o desenho passou a mensagem de forma visual, né? Sem falas. Mas é importante praticar a empatia. Você só tem a lucrar, porque a gente sai muito conhecimento, muito feliz de poder ser útil na vida, né? De poder ser útil para alguém, daquele sentimento de carinho, de gratidão do outro. E você é grato também, a gente acaba sendo grato por poder ajudar e tirar aquela pessoa daquela situação meio complicada com bons aconselhamentos, com boas falas, né? Boas palavras, né? Com uma escuta acolhedora, né? Isso é fantástico. Bem, doutora, já são 23 horas e 37 minutos, né? Por mim emendava com a madrugada, mas o Luiz Carlos, ele está falando aqui aquilo que a gente começou a dizer no programa, né? E aí ele pergunta sobre o que é que a senhora diz. Então vamos voltar a essa fala. A gente termina como encerrou, a não ser que a senhora tenha algum outro desfecho para a situação. Aí a gente volta ao começo, qualquer coisa a senhora fica à vontade depois para as suas considerações finais. Aí ele pergunta, o que a psicóloga diz sobre o ditado popular? Foi a nossa fala inicial, tá, Luiz Carlos? Se conselho fosse bom, não se dava.
Se vendia. Vendia. É meio preconceituosa, né? Vamos combinar um pouquinho. É meio capitalista até, né? Que tem bons conselhos, sim, dados de muito bom coração, que não tem cartão de crédito que pague, que não tem Pix que pague. E são muito bons, né? E são de coração, tem um valor inestimável para quem dá e para quem recebe. Então, conselhos são bons, sim, mas desse sentido. Uhum. Lembrando que Agora, tem tem conselhos que não também são aconselháveis. Né? É verdade. Pronto, é isso. A palavra de hoje é trabalhem a empatia, né? Conheçam mais esse movimento tão bom, que é tão do ser humano, é divino o ser humano quando se tem empatia, bons sentimentos, né? Tem essa significação de ser humano, realmente. Né? Então é muito bom, é muito gratificante, é de uma sensação de completude muito, muito benéfica. Então eu desejo a todos bons momentos de empatia, um final de semana de paz, cheio de empatias, de receber e doar. Né? Isso é muito bom. Eu só tenho a agradecer. Eita, chegou uma pergunta aqui, é por causa do delay do chat, né? Para encerrarmos de fato aqui. Baseado no áudio da doutora Ana Lúcia Cunha, podemos atribuir um dos motivos do crescimento da violência é a falta de empatia? São tantas circunstâncias, é um imediatismo que o mundo propõe para a gente, sabe? Aquela coisa de estar conectado 30 horas, feito uma comercial de um banco antigamente, porque era 24, tantas horas na agência, tantas horas em casa, fazia 30 horas, o dia só tem 24. Então vem um imediatismo, vem uma necessidade de ser agressivo para certas circunstâncias que, quando a gente não trabalha direito esses sentimentos, porque agressividade e violência são situações diferentes, depois a gente explica, mas são situações diferentes. Então, assim, acaba descambando para essa violência, acaba descambando para essa apatia, pela falta do cuidado com o outro, sabe? Então, quando a gente para, que a gente reflete, que a gente se escuta, que a gente age no tempo do ser humano, sem aquelas coisas de metas como o trabalho, sem aquela urgência da vida, a gente consegue voltar a ser empático. E cada um tem sua medida de empatia. Porque fulaninha vê tudo flores, vê tudo rosa, né? Vê tudo lindo. Mas tem gente que não vê, mas que é empático, que é solidário, que é muito, muito bom do mesmo jeito. Okay. É o de cada um. Então vamos às considerações finais ou já fez? Já fiz, agradecer. Porque parece que não para esse programa, né? Esse programa é extraordinário. Esse programa é extraordinário, né? Quando a gente pensa que está chegando ao fim, ele está começando. Semana que vem eu estou por aqui de novo. Beleza. Lembrando isso. Sim, vamos para terminar agora, de fato, doutora, era para ter feito isso antes, falar sobre os seus atendimentos, dia, hora e local. Eu atendo na Clínica Humanos, né, na Boa Vista, às segundas-feiras, o dia todo, mas nós temos um espaço maravilhoso que é a 5 Psicologia, que tem psicologia todos os dias, menos o domingo, né, de segunda a sábado, grandes profissionais, certo? Profissionais empáticos e profissionais, especialistas nas suas áreas, todos psicólogos, mas cada um com sua peculiaridade. Ana Lúcia Cunha, show de bola com o idoso, com o adulto, com o adolescente. Elizabeth também atende adultos e adolescentes, atende crianças também, mas a especialidade de Elizabeth é a perinatal, né, que acompanha a gestante desde o desejo de ser mãe. Fabiana, a questão da logoterapia, depois procurem ver no Google o que é logoterapia, é o sentido da vida, é um autoconhecimento muito bacana, né? Gente trabalhando com avaliação psicológica, aquela questão de laudos de cirurgia, a gente trabalha com avaliação psicológica também, né, para vasectomia, laqueadura, essas coisas, para entender um pouco daquele sujeito que está se submetendo a decisões tão importantes na vida, como uma bariátrica, como uma coisa desse tipo, né? Ou seja,
todos os sentidos, os momentos do sujeito, a gente está por lá. Tem Lorena com trabalho com espectro autista, né, para crianças e adolescentes. Tem Isso. um povo muito Está na tela bacana. aí, né? Unidos por um propósito, espaço Isso terapêutico, mesmo, unidos por um propósito, levar a modalidade psicologia de presencial e online. excelência. Eu já devo ter falado e não canso de falar, a gente lê todo dia, a gente se dedica, né, para dar um bom atendimento, um apoio certo, correto, empático. Isso. Espaço terapêutico fica na rua, na Fica praça na 12 de praça 12 de março, número março, 23. praça 12 de março, aquela praça da sorveteria bacana, né, a Galeria Cordeiro, Sala L, está Bairro lá, Novo, Olinda. psicologia. O telefone é o seu por enquanto, né? Aqui na tela. É, Isso. 97910056, mas entrando em conta tem o Instagram, que é 5psi, né? Instagram, No 5psi. cardzinho tem, no Instagram, a gente tem, pode deixar mensagem lá, que uma de nós entra em contato, a gente está sempre visitando o Instagram e tem o contato e a gente repassa, a gente conversa, né? Preço social, é interessante saber que a gente não pode deixar largar de mão assim a nossa saúde mental, é importante, é o que nos constitui, né? O mundo pode estar maravilhoso, mas se você não estiver bem, você não vê esse mundo maravilhoso. Então, por que você não vê? Vamos entender, né? Ok. Tá certo, doutora. Muito obrigado mais uma vez, Obrigada, por compartilhar obrigada. conosco de seus conselhos, né, seu conhecimento, Bom, boa noite a etc. todos. Boa noite, Valeu. paz. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite Tchau, tchau. a Bem, todos. Boa noite, paz. Tchau, tchau. Bem, você acabou de ver e ouvir aqui no Sistema Multistream da Rede Cristã Brasil a psicóloga Alexandra Manso. O programa volta próxima quinta-feira, nesse horário, das 22h30 às 23h30. Lembrando que vem aí todas as terças e quintas-feiras, das 9 às 10 da manhã, o programa Gabinete Pastoral. Segue a programação musical da Rede Cristã. Daqui a pouco, às 0h, o programa Acorda a Bênção, com o pastor que vos fala, Amaro Corrêa. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.